Hoje queremos falar sobre o novo nascimento. E para falar no novo nascimento, nós precisamos apresentar a vocês um personagem bíblico que está lá no capítulo 3 do Evangelho de São João. O nome desse personagem é Nicodemos. E diz a palavra de Deus lá em João 3, versículo 2, que ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Esse homem, que era um rabino, um mestre também para os judeus, era um príncipe dos judeus, que veio procurar Jesus à noite. E tem muita gente que especula, por que Nicodemos foi procurar Jesus à noite? Será que ele estava envergonhado de que alguém visse ele conversar com o mestre e a sua fama e a sua credibilidade cair por terra? Esse é o pensamento da maioria dos evangélicos, da maioria dos teólogos. Eu ouso defender Nicodemos. Talvez Nicodemos, que conhecia o Antigo Testamento como ninguém, era um doutor da lei, era um rabino, era um príncipe de judeus, e por isso era uma pessoa que estava familiarizado com as Escrituras Sagradas. Talvez Nicodemos tenha ouvido falar muito bem de Jesus. Ele deve ter ouvido falar do milagre de Jesus nas bodas de Caná, quando Jesus transformou a água em vinho. E ele deve ter ficado admirado. Como é que uma pessoa com a sabedoria de Jesus, com o conhecimento que Jesus tinha, se preocupava com uma família que estava prestes a ter um fracasso nas suas atividades. E Jesus foi lá e realizou esse milagre da transformação de água em vinho. Talvez Nicodemos tenha ouvido falar daquela mulher samaritana, que lá na beira do poço de Jacó, pôde falar com o mestre e mostrar para ele uma realidade de uma vida fracassada. Uma mulher que já tinha casado 5 vezes e o 6º homem com que ela vivia, não era o seu marido. E Jesus deixou claro isso. Ela tinha um problema sério de relacionamento. E Jesus levou a ela uma palavra que transformou aquela vida. Uma mulher que ia meio-dia, na hora de sol quente, para buscar água, com vergonha das mulheres ditas de bem, que iam nos outros horários muito mais confortável, e aquela mulher praticamente ia se escondendo das pessoas, porque ela sabia que as pessoas olhavam para ela e que ela tinha má fama perante as mulheres ditas de bom conceito moral. E Jesus foi lá e reanimou aquela mulher. Mostrou que o problema de relacionamento dela era um problema de salvação, era um problema de um encontro com Jesus. E Jesus proporcionou, e aquela mulher se transformou totalmente. Ela se tornou uma outra mulher e saiu de lá alegre, evangelizando, falando de Jesus para os seus vizinhos. E os vizinhos, quando ouviram aquela mensagem daquela mulher, que antes não tinha credibilidade, mas que Jesus deu credibilidade para ela, disseram para Jesus: nós já estávamos lhe admirando por causa dessa mulher, mas você é muito mais do que ela pôde descrever para nós. Então, por causa dessa fama de Jesus, dessa fama de uma palavra sábia, de uma palavra que encorajava as pessoas, que trazia alegria para as pessoas, que trazia alívio para a alma das pessoas, esse mestre chamado Nicodemos foi até Jesus. E eu creio que ele procurou Jesus à noite porque ele queria ter uma conversa íntima com o mestre. E por isso ele foi à noite. Durante o dia, como príncipe dos judeus, ele não tinha muito tempo para conversar. E por isso procurou Jesus, que também não tinha muito tempo. Todo o tempo estava cheio de gente lá para escutar as palavras sábias do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E talvez por causa disso, ele tenha ido à calada da noite procurar o Jesus
E o que ele fala nos mostra que ele era uma pessoa que já tinha uma revelação de Deus na sua vida. Ele diz: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, por ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. E a resposta de Jesus desarmou totalmente Nicodemos. Jesus disse lá no versículo 3, capítulo 3, versículo 3 de João: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. De repente Nicodemos se sentiu sem chão sob os pés. O que Jesus estava falando era algo que estava acima da sua capacidade de raciocinar. E o que foi que ele pensou? Ele pensou na reencarnação. Ele pensou: Jesus talvez esteja dizendo, é necessário que cada homem volte para o ventre de sua mãe e nascer de novo. E assim vai nascendo até chegar à perfeição. Mas Jesus desarmou novamente essa teoria de Nicodemos, porque lá no versículo 5, 6 e 7, Jesus ele entra em detalhes sobre essa palavra do que é nascer de novo. Jesus disse: em verdade te digo, que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, Nicodemos. O que Jesus está dizendo? Você pode renascer, você pode reencarnar várias vezes, mas toda vez que você reencarnar, se isso fosse possível, você nasceria como carne. E o que é nascido de carne é carne. Eu não estou falando nascimento de carne, eu estou falando de nascimento de espírito. Por isso ele fala assim no versículo 6: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Não te admires que eu te dizer: importa-vos nascer de novo. Nós podemos encontrar a explicação dessas palavras de Jesus através do apóstolo Paulo. Paulo escreveu uma carta aos crentes de Éfeso, e na Bíblia, no Novo Testamento, diz carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 1 a 5, que eu quero conversar com você agora. Diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. O que é que Paulo está dizendo? Vocês, quando nasceram, vocês já nasceram mortos em transgressões e pecado, porque vocês foram concebidos em pecado. E continua: nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Ou seja, quem ainda não nascer do espírito está morto em transgressões e pecado. E essa morte está atuando nos que vivem na desobediência. Você pode ler até o versículo 5 e você terá uma visão melhor desse ensinamento de Paulo. Então, regeneração é novo nascimento. Uma pessoa regenerada é uma nova criatura. Quem vive unido a Cristo torna-se uma pessoa nova. As coisas antigas passaram, tudo é novo, diz lá em 2 Coríntios 5,17. No mesmo versículo, 2 Coríntios 5,17, numa versão chamada Bíblia Viva, diz assim: quando alguém se faz cristão, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. Já não é mais a mesma, deve início uma nova vida. É isso que é o novo nascimento, é ter uma nova vida. E o novo nascimento é um milagre que Deus opera na vida do pecador. Somente Jesus pode transformar uma velha criatura numa nova criatura. E por isso ele diz assim: que não nascer da água, que não se deixar convencer pela minha palavra, que não se deixar convencer pelo Espírito Santo de Deus, não pode entrar no reino dos céus. Então, se você quer experimentar uma nova vida em Cristo, deixe que essa palavra penetre no seu coração. E saiba de uma coisa:
que Jesus nos pode dar vida. E isso é um milagre que só Jesus pode operar. Quem tem Jesus tem vida. Venha para Cristo e tenha vida. Que Deus nos abençoe. Ainda está faltando 4 minutos. Ah, é? É, está faltando quase 4h30. Tá, cara, eu terminei cedo por causa que eu já estava preocupado, que para mim aqui... Se quiser fazer mais uma... Você pode... Então vou falar de novo. Aí tu, né? É isso, Eu quero agradecer a você que prestou muita atenção nessa palavra abençoada. Eu quero dizer para você também de que eu sou muito grato a Deus, porque eu estava morto nos meus delitos e pecados. Mas um dia alguém me falou de Jesus. Alguém me falou que Jesus é o único Salvador, é o único mediador entre Deus e os homens. E eu aceitei essa palavra. E hoje eu posso dizer que sou nova criatura, porque agora estou em Cristo. As coisas velhas, as coisas ruins, aquelas coisas que eu praticava quando vivia em meus delitos e pecados, tudo isso já passou, porque Cristo está comigo. E Cristo quer estar com você, dá força a você para vencer todo tipo de barreira que impeça você de ser feliz nessa vida e na eternidade. Que Deus lhe abençoe. É o meu desejo. Amém. Quero convidar vocês para escutar na rádio web da Comunidade Evangélica Eterna Aliança. Está o endereço aí na tela. Todos os dias, às 8 horas da manhã, às 18 horas e às 22 horas, quando eu prego a palavra de Deus e o Evangelho na sua simplicidade, sem esses penduricalhos que muita gente colocou e que tem tornado o Evangelho eficaz. Um Evangelho que não transforma a vida. Um Evangelho que não traz salvação. Um Evangelho que não é o verdadeiro Evangelho, mas é um Evangelho que está permeado de uma doutrina que fala mais ao ego do homem do que ao seu coração. Que Deus nos abençoe.